Autorretrato de hoje você vai conhecer um pouco mais a trajetória política e as histórias de vida de um bancário, nascido e criado em Jacareí. Ele é casado e pai de um garotinho. Ele ingressou na vida pública quando assumiu pela primeira vez uma cadeira como vereador em Jacareí em 1992. Foi reeleito em 1996 e em 2000 chegou à prefeitura da cidade. Em 2004 foi reconduzido ao cargo. Atualmente, ele ocupa pela primeira vez uma cadeira aqui no Parlamento Paulista. No autorretrato de hoje, o deputado Marco Aurélio, do PT. Muito obrigada por estar aqui hoje contando um pouco dessa história que é longa, né? Em política é muito longa, mas na Assembleia é recente, né, deputado? É a primeira vez e o senhor chegou com uma carga de votos significativa da sua cidade, que é Jacareí, com 44% dos votos válidos na cidade, quase metade dos votos da cidade. Isso é uma responsabilidade enorme, não é? Obrigada pela presença. Também agradeço, Bel. Quero também aproveitar e agradecer a Jacareí que me deu essa oportunidade de ser vereador, ser prefeito e graças aos votos de Jacareí eu consegui ser eleito. Agora, fazendo justiça, 44% de Jacareí ainda não era o bastante para ser eleito. E aí eu tive votos no Vale do Paraíba, aqui também na cidade de São Paulo. Então, quero agradecer Campinas, também quero agradecer as pessoas de outros municípios que depositaram essa confiança para que eu pudesse ter essa experiência de ser deputado estadual. Uma campanha para deputado estadual não é fácil, né? Porque você tem que... só a sua cidade... É muito difícil. É muito difícil, só né? a cidade é difícil. Você tem que, de fato, ampliar e depois, eleito, dar uma resposta, né? E é isso que o nosso mandato quer, é dar uma resposta, sobretudo à região do Vale do Paraíba, sem excluir outras, mas essa até por uma localização geográfica mais próxima, e dar retorno à região com relação aos votos que nós tivemos. Deputado, falar um pouquinho das comissões. O senhor faz parte do Conselho de Ética, que é pouco acionado, né? E é bom que seja pouco acionado, claro. né? O ideal é que melhor que nem seja, né? É. Mas está também na Comissão de Defesa da Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública. As comissões, elas têm esse caráter da democracia dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, porque muita gente acha que o deputado tem que estar no plenário só, ou fazendo uma lei. E não, nas comissões acontecem muitas coisas. Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, com a Comissão da Verdade, tudo isso. Às vezes os debates nas comissões são até mais profundos do que no próprio plenário, né? São menos deputados, assuntos mais específicos. Eu já participei de alguns debates assim na Comissão de Direitos Humanos fantásticos. Casos que infelizmente ocorreram e que vieram para cá, para a Assembleia, e nós ouvimos as pessoas envolvidas. Isso foi muito positivo, a gente começa a entender. Teve o problema da desapropriação lá em São José dos Campos, que foi algo que movimentou muito a Comissão de Direitos Humanos, né? Esse movimentou, mas poderia ter movimentado mais. Mais ainda. Porque como ali houve um excesso por parte do governo do Estado e por parte da Prefeitura de São José dos Campos, e como o governo do Estado detém a maioria nas comissões, então muitas das coisas que nós queríamos fazer, nós não conseguimos. Então nós não conseguimos ouvir o prefeito de São José, o comandante da PM de São José, o secretário de Segurança, quer dizer, nós não conseguimos ouvir, e todos eles já mudaram, né? O prefeito perdeu a eleição, o coronel Messias saiu, o coronel Camilo saiu, e todos que estavam envolvidos direto, só o governador Alckmin que por enquanto não saiu. E eu espero que saia, porque para mim, na área de direitos humanos, na área de respeito às pessoas, os pobres, não os ricos, os pobres, de fato, esse governo deixa muito a desejar. Deputado, projetos, todo mundo chega com aquele projeto na cabeça, né? Qual que é esse projeto que o senhor quer aprovar, a menina dos olhos? Aquele da tabela dos remédios de uso? Olha, porque esse é muito interessante. Esse é né? interessante, mas eu queria até antecipar, ir um pouquinho mais atrás, o seguinte, quando eu entrei aqui,
Nosso grande sonho era dar continuidade a um projeto que foi iniciado pelo deputado estadual Carlinhos Almeida. Foi eleito deputado federal, hoje é prefeito de São José, e eu, enquanto deputado estadual, quis pegar essa bandeira, que já fazia 10 anos que estava aqui na Assembleia. E conseguimos, né? Então, o nosso grande projeto no primeiro ano era conseguir votar e aprovar a região metropolitana. E foi aprovado. Hoje, o Vale do Paraíba é uma região metropolitana. Isso nos deixou, assim, muito felizes. Agora tem todos os trabalhos da região, lógico. Claro. Agora nós estamos com esse outro projeto, que é um projeto que também veio fruto de discussão em comunidade, que as pessoas falaram, Marco, as pessoas que têm diabetes, elas têm uma tabela e elas conseguem fazer um controle melhor de seus medicamentos pela tabela. No entanto, tem outros medicamentos de uso continuado, por exemplo, pressão alta, que para isso não é colocado. Por que não faz um projeto de lei exigindo que no estado de São Paulo haja disponibilidade dessas tabelas? Eu achei o projeto interessante porque, como eu tenho contato com pessoas idosas, eu percebo o seguinte, não basta a pessoa idosa ter a consulta médica e ter o medicamento. Ela tem que saber que hora que toma, se já tomou, né? Se tem alguém que vai ministrar esse medicamento para ela. Às vezes você chega na casa de uma pessoa e pergunta, já tomou esse remédio? Ela não sabe se tomou, se não tomou. E medicamentos é uma coisa que você não pode brincar, não é? Você tem que tomar na dosagem correta. Ainda mais no caso dos idosos, como o senhor colocou, porque tem muitos que são diabéticos, hipertensos, cardiopatas, ou seja, eles têm que tomar vários remédios durante o dia, cada um num horário, né? Então, e é fácil esquecer. É muito fácil. A gente fala de idoso, mas vamos ser sinceros, Beto. Até Todo a gente mundo, tiver né? 2 ou 3 medicamentos para tomar, você já... É que a gente fala né? de idoso, porque idoso, em geral, ele tem que tomar mais remédio. Você sabe que eu vou fazer um intervalinho aqui. Teve um dia que eu fui passear, ia ficar 3 dias fora de casa, e quando eu voltei, eu vi na mesa da cozinha alguns comprimidos de vitamina e tal que eu tomo. Eu olhei, falei, por que esses aqui estão aqui? Porque eu tirei do invólucro e fui fazer alguma coisa e não voltei para tomar. Esqueceu e não tomou. Né? Até brinquei comigo mesmo. Sabe que era remédio da memória? Não, mas então... as mulheres sabem disso. As cartelinhas de anticoncepcional vêm com os dias marcados, né? Cartelinha de hormônio, de reposição hormonal também vem com os dias marcados. Quer dizer, não é um projeto custoso, né? De jeito nenhum. Esse projeto não tem quase que custo nenhum. E se esse projeto for aprovado e sancionado pelo governador, nós vamos ter nas farmácias a disponibilidade dessas tabelas. Então, isso vai facilitar para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de controle. Este é um projeto, para mim, seria muito importante aprovar. Agora, tem um outro que já foi aprovado, mas foi vetado pelo governador. Eu gostaria muito que a Assembleia derrubasse o veto. É o seguinte, no governo Serra, ele instituiu para os professores um benefício para aqueles que não faltam, para aqueles que têm uma atividade que foi avaliada como positiva e tal. Está ótimo. Só que na assiduidade, o governador Serra colocou o seguinte, que algumas faltas são possíveis as pessoas terem e não desconta do benefício. Por exemplo, férias, é evidente que não desconta. Claro, claro. Licença-prêmio, não desconta. Aí comecei a ver lá o rol, a lista de faltas possíveis, não constava licença-nojo. Licença-nojo é aquela falta que a pessoa tem porque morreu o pai, a mãe, o irmão, o filho, ou seja, alguém de primeiro grau. Isso é previsto na CLT, por exemplo. É previsto na CLT, mas se a pessoa faltar, ele perde parte do benefício para o resultado. Perde. Então, o que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei incluindo que entre as faltas possíveis que não sofreriam descontos, a licença-nojo. A Assembleia aprovou, por unanimidade, e o governador vetou. Qual a explicação? Isso, como é regra para servidor público, teria que ser ele a mandar o projeto? Seria... Ele utilizou esse argumento. Né? No entanto, para nós não se sustenta, porque quando o projeto vai à votação, ele já passou pelo jurídico da casa também. Então, se tivesse algum problema, já teria barrado no jurídico. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, inclusive. Passou, inclusive, na comissão. Então, se a Assembleia derrubar o veto, nós vamos corrigir uma injustiça, né? que é o seguinte, é quando, infelizmente, um professor perder alguém da família de primeiro grau, isso não vai impactar no benefício para o resultado, porque hoje impacta. Tem alguma coisa que não está certo mesmo, não tá, né, lógico, deputado? não está. Né? Deputado, o senhor está aqui na Assembleia Legislativa. O senhor teve passagem pelo Legislativo Municipal. Tive. Né? Foram 2 mandatos.
e como prefeito de Jacareí. Quer dizer, só conhece esses dois lados. O lado do executivo, É. a caneta na mão, e o lado do legislativo, que é diferente. Porque você legisla Isso. efetivamente, e fiscaliza os atos do executivo. Qual dos dois o senhor gosta mais, digamos assim? E qual o sonho do senhor na política? É voltar a ser prefeito de Jacareí? Como é que fica esses dois lados? Olha, eu encontro algumas pessoas que têm esse campo mal resolvido, né? Eu vejo deputados que querem ser prefeito, prefeito que querem ser deputado. Isso, para mim, está muito bem resolvido, né? Porque eu acho que são duas atividades completamente diferentes, com a mesma missão. A política tem uma grande missão, de você fazer com que a sociedade caminhe cada vez melhor. Agora, em que posição você vai estar na política? Como legislador ou como executivo? São posições diferentes de uma mesma missão. E quando as pessoas confundem, eu acho que isso causa até um trauma, né, entre aspas, para algumas pessoas. Eu não tenho esse problema, porque eu vivi a experiência de ser vereador, vivi a experiência de ser prefeito e agora a experiência de deputado, eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu consigo influenciar nas leis do Estado de São Paulo. Eu consigo fazer uma fiscalização junto ao governo do Estado de São Paulo de uma maneira privilegiada. Todos devem ser fiscais, mas nós temos mais informações que outros. E consigo fazer uma representação da comunidade aqui na Assembleia e consigo fazer com que o nosso mandato seja um instrumento de formação de cidadania. Então, o nosso mandato não se dá só aqui na Assembleia, ele também se dá fora da Assembleia, né? Com cursos, palestras, orientações, planejamento estratégico, orientação. Veja que agora no Vale do Paraíba nós tínhamos 2 prefeituras do PT, passamos para 9 prefeituras do PT. E, além disso, mais 2 vice-prefeituras do PT. Então, dá 11. Eu coloco Nazaré Paulista, que embora não seja Vale do Paraíba, mas está muito conosco, 12. Então, nós temos uma responsabilidade em cima dessas 12 prefeituras e também com as demais. É que essas 12 a gente tem uma afinidade maior, mas também com as outras. Eu tenho um prefeito de São José do Barreiro, que é do PSDB, que a minha relação com ele é fantástica, é muito boa. Então, não há problema disso. Então, esse lado do mandato, de poder estar orientando as pessoas, eu acho isso fantástico. Então, eu não tenho problema de confusão. Ah, não sou prefeito, não posso fazer aquilo. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu sei o que eu posso fazer. É que às vezes as pessoas focam mais no que não pode do que pode. Eu acho então o senhor não pensa em voltar a ser prefeito? Não, de jeito nenhum. Nem esse partido pedir? Pois é, eu não tenho essa vontade, porque é o seguinte, foram 8 anos de prefeitura muito bem vividos. Eu vivi profundamente a experiência de prefeitura e, para mim, a minha missão enquanto prefeito de Jacareí já se concluiu. Por quê? Porque eu peguei uma cidade totalmente arrebentada, endividada e que era, assim, um patinho feio do Vale do Paraíba. Hoje não. Só para ter uma ideia, eu peguei Jacareí com 136 milhões de reais de orçamento. Entreguei para o meu sucessor com 500. A diferença é grande, com 8 anos. Né? Jacareí não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha shopping, não tinha McDonald's. Não. Hoje Jacareí tem todo um centro comercial, está agora implantando uma nova montadora de veículos. Então, eu acho que o momento para Jacareí agora está para outra pessoa. E eu, enquanto deputado, eu posso pegar essa experiência da reconstrução da cidade e auxiliar outros prefeitos que estão pegando a cidade nos mesmos moldes que eu peguei. Deputado, quando o senhor fala em missão, vem na cabeça a iniciação na política, não na política partidária, né? A iniciação na política mesmo. Né? Na partidária, a gente sabe que o senhor foi vereador, foi o primeiro cargo. Né? Mas na política, não. Na política foi na Igreja Católica e com imbuído dessa missão, né? Da teologia da libertação. É uma missão mesmo, né? Foi lá que o senhor aprendeu e apreendeu, né? essa visão da política? Foi lá e assim, eu quero até lembrar uma pessoa que ele inspirou muita gente a entrar na política, que é o Plínio da Arruda Sampaio. Enquanto muita gente fala assim, comecei com o Plínio e tal. Então, eu trabalhava na catequese de uma comunidade chamada Comunidade do Parque Santo Antônio, na cidade de Jacareí. E teve um encontro de catequistas na cidade de Aparecida e o palestrante foi o Plínio da Arruda Sampaio. Ele foi falar sobre cidadania e falou de política. E ele falou de um tal modo que aquilo ali mexeu comigo. Peraí só um pouquinho. Porque a gente via a política como uma coisa muito ruim e que igreja e política não devia se misturar. Daí, não, espera só um pouquinho.
né? A política é um grande instrumento para você mudar a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. Uma vez o deputado federal Arlindo Quinalha falou o seguinte, que a política é igual uma faca. Você pode cortar o pão e dividir, fazer justiça e gerar fraternidade, ou você pode enfiar alguém e matar alguém. Uhum. Então, depende de como você usa. E aí aquilo ali me chamou muita atenção. Mas aí eu comecei a olhar a política, fizemos campanha para ele, para deputado federal constituinte, ele foi eleito. Ele voltou para agradecer ao grupo. Aquilo me chamou a atenção. Não teve tantos votos assim. Não, mas ele identificou no mapa, mas como é que eu tive voto em Jacareí? Foi lá, fez reunião com o grupo. E depois encontrei o Plínio dando palestras em outros lugares. Aí comecei a ver que a relação fé e política, né, o evangelho e a política são muito próximos. Né? Não são antagônicas, né? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem muitos pontos de A intersecção. própria morte de Jesus foi um fato político. Né? Então, dizer que não teve nenhum envolvimento político, não é verdade. Ali tem todo um interesse político pela morte da pessoa de Jesus Cristo. Né? Não foi um acaso. Foram as posturas dele que fizeram com que ele tivesse o fim que teve. Né? Que não foi fim, né? Foi o começo. Então, aquilo ali acabou me atraindo. Daí, nessa caminhada da igreja, eu conheci a espiritualidade inaciana, que é muito voltada à teologia da libertação. E ali eu fui fazer os exercícios de Santo Inácio, e Santo Inácio fala uma coisa muito interessante, que é discernimento. As pessoas precisam buscar discernir o que é o melhor para elas. Ele costuma dizer qual é a vontade de Deus para você. Mas quando a gente fala vontade de Deus, a pessoa quer uma coisa de fora para você, e não é isso. É você descobrir dentro de você qual é o teu talento. Você veio para quê, né? Para quê? Né? Porque você pode ser o que for, não há problema. Você pode ser professor, pedreiro, advogado, não há problema. Desde que seja isso que você queira, que seja isso que te realiza na vida. Porque a pior coisa que tem é você viver a vida inteira ganhando dinheiro e perceber que você nunca fez o que você queria ter feito. Você vai para o túmulo falando, não fiz o que eu queria ter feito. Aliás, fazer um outro intervalo. Quando eu era prefeito, havia, naquela época, o Circo Garcia. O Circo Garcia foi fazer um espetáculo, alguns espetáculos em Jacareí, e ofereceram um espetáculo, os palhaços se ofereceram para ir na Santa Casa, para animar os pacientes. Eu fui, e eles esperaram um pouquinho, que eles chegaram um pouco antes, eu também cheguei um pouco antes, tinha um palhaço brincando. Eu falei, mas você já trabalha tanto em circo, você ainda está aqui ainda, né? Brinca, eu falei, eu adoro isso aqui.